10 erros financeiros comuns que todos cometem. Já sei. Com certeza você leu o título e pensou: em que exatamente estou gastando meu dinheiro? Fique até o final deste vídeo, porque hoje vou mostrar 10 coisas nas quais gastamos demais e que não são a melhor escolha financeira. E ainda melhor, para cada um desses gastos, vou oferecer uma alternativa mais inteligente e explicar por que acredito que esses 10 gastos não valem a pena. Se alguns deles não fizerem sentido para você, tudo bem, mas aproveite as dicas que mais ressoarem com você. O primeiro gasto que precisamos considerar é o uso excessivo de aplicativos de entrega ou comer fora em restaurantes. Pense assim: se todos os dias estamos na nossa rotina de trabalho, seja em uma empresa ou em um negócio próprio, e gastamos constantemente com comida fora de casa, esses estabelecimentos sempre precisam lucrar mais com os alimentos que vendem. Quando usamos aplicativos de entrega, a situação é ainda pior. Eles cobram taxas de envio, comissões de serviço e diversas outras taxas adicionais. Ao final, o custo unitário de cada refeição se torna bastante elevado. E se fazemos isso todos os dias, o impacto no nosso orçamento é significativo. Uma alternativa mais econômica é planejar e preparar suas refeições em casa. Isso não só ajuda a economizar dinheiro, mas também permite que você tenha um maior controle sobre a qualidade e a nutrição dos alimentos que consome. Sinceramente, faça o exercício. Some tudo o que você está gastando com comida fora de casa. A realidade é que gastamos diariamente em restaurantes ou aplicativos de entrega, o que se acumula ao longo do mês. Isso representa um custo extra significativo por alimentos que poderíamos ter preparado em casa. Sim, preparar comida pode levar um pouco de tempo, mas a economia diária compensa. O principal problema é a recorrência. Esses gastos se repetem todos os dias, pesando no orçamento mensal. Não há nada de errado em sair para comer em restaurantes ou pedir comida por aplicativos de entrega, desde que seja ocasionalmente, em momentos pontuais do mês. Pense nisso como um desafio financeiro. Calcule quanto você está gastando comendo fora e veja como essa quantia poderia ser reduzida se você cozinhasse mais em casa. Preparar suas próprias refeições não apenas economiza dinheiro, mas também pode ser mais saudável e dar a você controle sobre o que está consumindo. Experimente planejar suas refeições semanalmente, fazer listas de compras inteligentes e preparar algumas refeições com antecedência. Isso facilita a gestão do tempo e ajuda a evitar a tentação de gastar com comida pronta. Convido você a fazer um exercício. Pegue o seu salário mensal, divida por 30 para obter o valor diário e veja quanto está gastando com refeições fora de casa por dia. Você vai perceber que uma parte considerável do seu salário diário está indo para comer fora. Como você pode aliviar isso? Prepare-se, planeje o cardápio da semana, faça uma lista, compre os ingredientes, prepare os alimentos todos os dias. E agora, sim, mas claro, isso exige tempo e planejamento. Você quer investir tempo ou quer gastar dinheiro? O segundo gasto é comprar roupas de grife a cada nova temporada. A moda rápida funciona assim. Novas coleções são lançadas o tempo todo. O que antes eram 2 coleções por ano, agora se tornou uma nova coleção a cada 3 meses. É uma loucura, pois as marcas precisam lançar roupas novas constantemente para que sejam vendidas repetidamente. Se você está nesse ciclo, saiba que está gastando muito dinheiro apenas para ter as últimas tendências. A moda rápida cria a sensação de que precisamos estar sempre atualizados, mas isso pode prejudicar nossas finanças. E o pior de tudo é que muitas vezes compramos roupas não para nós mesmos, mas para mostrar aos outros. Se você é do tipo que compra roupas novas a cada temporada e paga mais caro por causa de um logotipo, saiba que está gastando dinheiro em algo subjetivo. Isso nos mantém em um ciclo de gastos constantes. Minha recomendação: invista em roupas básicas que você possa usar o ano todo. Peças básicas de verão e inverno que não mudam com as tendências. Com poucas peças bem escolhidas, você pode criar várias combinações incríveis. O terceiro gasto é este. Atualmente, somos constantemente bombardeados com pedidos de assinatura para aplicativos, plataformas de streaming, plataformas de áudio e mais. Todos querem que você se inscreva. Mas quantas dessas assinaturas você realmente aproveita ao máximo? Aqui está o problema. Muitas vezes, nem percebemos, mas ao final do ano, gastamos uma quantia significativa em serviços e assinaturas que mal usamos. Faça este exercício agora mesmo.
Revise todas as suas assinaturas e cancele aquelas que não estão sendo usadas regularmente. Fique apenas com as que você realmente usa semanalmente. Você verá que, aos poucos, sendo rigoroso, estará economizando uma boa quantia de dinheiro todos os meses. O quarto gasto que devemos evitar é comprar acessórios da moda e itens de luxo aspiracionais. Isso é o que o marketing nos vende constantemente. Se você é do tipo que vê um comercial na televisão ou na internet de uma nova fragrância, um novo colar, uma nova bolsa ou um novo tênis, e sempre fica impressionado, saiba que isso é intencional. O objetivo do marketing é criar produtos desejáveis que nos fazem querer comprá-los, independentemente de realmente precisarmos deles. Precisamos nos tornar consumidores mais conscientes e perceber se estamos comprando algo para nós mesmos ou simplesmente porque queremos mostrar um certo status para os outros. Como muitos outros gastos que já mencionamos, isso pode se tornar um ciclo de gastos constantes. Atenção! Não estou dizendo que comprar itens de luxo ou de grife é errado. O importante é que seja algo possível para nós financeiramente e que sigamos esta regra. Seus luxos devem ser pagos com rendimentos passivos. Ou seja, se você está comprando coisas desejáveis com o dinheiro ativo, aquele que você ganha com seu trabalho, então está desperdiçando esse dinheiro. O quinto gasto é comprar um carro novo com juros altos. Isso é muito comum entre jovens recém-formados que estão começando suas vidas financeiras e ingressando no mercado de trabalho. A primeira coisa que muitos fazem é comprar um carro caro a crédito, muitas vezes com juros altos. Aqui está o problema. Além de pagar juros, um carro é um bem que se desvaloriza com o tempo. Ouça isso: 30% do valor de um carro se deprecia nos primeiros 3 anos. Então, além de estar pagando juros, você está investindo em um ativo que perde valor rapidamente. Então, comprar um carro novo com juros altos é como começar a corrida financeira da vida com correntes nos pés. Seria mais inteligente se endividar para comprar um ativo ou algum equipamento que usamos no trabalho e que aumente nossa renda, em vez de adquirir um carro muito caro, especialmente com juros altos. O sexto gasto são os pequenos gastos diários que muitas vezes não percebemos, mas que se acumulam e geram um custo adicional. Um exemplo comum são os cafés em redes famosas, que compramos repetidamente. Convido você a fazer um exercício. Analise sua semana e identifique todos esses pequenos gastos. Pode ser o doce, o lanche, o café e outros itens aparentemente insignificantes. Depois de identificar esses pequenos gastos diários, multiplique o valor semanal por 52, que são as semanas do ano. Veja quanto você está gastando anualmente. O importante é nos tornarmos consumidores conscientes. Não estou sugerindo eliminar todos esses gastos, mas é essencial estarmos cientes e escolher quais são realmente importantes para você. O sétimo gasto são eletrônicos e gadgets que não precisamos ou usamos apenas uma vez. Com certeza isso já aconteceu com você. Um novo relógio inteligente, novos fones de ouvido ou visores de realidade aumentada são lançados e você fica tentado a comprá-los. Mas quantas vezes você realmente os usa em um ano? Você está comprando apenas por pressão ou pela novidade de ter os lançamentos mais recentes? Isso não é ideal. Primeiro, precisamos analisar nossas necessidades e focar nas coisas que usamos diariamente. Assim, podemos investir em bons produtos de boa qualidade e com uma boa relação custo-benefício. O que considerar antes de comprar? Primeiro, necessidade. Avalie se você realmente precisa do item. Pergunte a si mesmo se ele terá utilidade frequente no seu dia a dia. Segundo, qualidade. Prefira produtos de boa qualidade que tenham durabilidade e possam ser usados por um longo tempo. Terceiro, custo-benefício. Analise o preço em relação à qualidade e à frequência de uso do produto. Evite compras por impulso. Muitas vezes compramos coisas novas apenas por serem novidades, não por realmente precisarmos ou tirarmos o máximo proveito desses produtos. Quantas dessas coisas você tem em casa que comprou várias vezes, usou 1 ou 2 vezes e depois guardou? Cuidado, pois podem ser muitas. O oitavo gasto é em decoração e coisas desnecessárias para a casa. Quando estamos mobiliando ou decorando uma casa, muitas vezes ficamos empolgados e queremos comprar tudo. Aquela nova cadeira, a decoração mais moderna, uma estátua bonita. Esse entusiasmo pode nos levar a gastar demais em itens que talvez não precisemos. Sentimos um prazer momentâneo ao comprar essas coisas, mas depois percebemos que o dinheiro foi gasto em coisas desnecessárias. É importante lembrar que, para decorar a casa, não precisamos comprar tudo de uma vez.
Planeje suas compras e priorize o que realmente precisa. Comprar itens duráveis e de boa qualidade que você sabe que vai usar por muito tempo é uma escolha mais inteligente. Além disso, reutilizar e reformar móveis antigos pode ser uma ótima maneira de economizar dinheiro e dar um toque único à sua casa. Outra dica é esperar um pouco antes de comprar algo que você viu e gostou. Se depois de um tempo você ainda achar que o item é necessário e vai trazer valor para a sua casa, aí sim, faça a compra. Isso ajuda a evitar compras por impulso e gastos desnecessários. O nono gasto é em presentes excessivos ou fora do seu orçamento. Muitas pessoas, quando querem demonstrar carinho, optam por dar presentes grandes e caros. O problema com esses presentes é que muitas vezes eles acabam oferecendo mais dinheiro do que afeto. Sempre acreditei que, quando queremos demonstrar carinho, a melhor maneira é dedicar nosso tempo. No final das contas, quando compramos um presente caro, muitas vezes o fazemos de última hora, talvez 20 minutos ou 1 hora antes de ver a pessoa que amamos. Em vez disso, por que não mostrar que dedicamos semanas ou até meses para fazer esse presente? Garanto que o impacto será muito maior, pois estará demonstrando que você investiu tempo e não apenas dinheiro. Lembre-se, na vida, o tempo é muito mais valioso que o dinheiro. Um presente que mostra que você investiu seu tempo terá um valor emocional muito maior. O 10º gasto é investir excessivamente em um hobby que você está apenas começando. Um passatempo ao qual você dedicou apenas algumas sessões ou dias. Isso acontece com muitos de nós. Ficamos entusiasmados. Começamos a explorar e queremos comprar os melhores equipamentos para um hobby que ainda não sabemos se vamos gostar a longo prazo. Mas esse impulso inicial, impulsionado pela dopamina, nos leva a gastar demais desde o começo. Recomendação: comece gradualmente. Exemplo: se você está começando no boxe, espere alguns meses antes de investir em luvas de alta qualidade. Use equipamentos básicos ou alugue até ter certeza de que realmente gosta da atividade. Se você se apaixonou por corrida, comece com um par de tênis confortável, mais acessível. Aumente seu investimento gradualmente à medida que se compromete mais com o hobby. Espere alguns meses antes de comprar aquele relógio que mede seu ritmo cardíaco. Se é a primeira vez que você joga paddle, aguarde um tempo antes de investir na raquete. Use essa abordagem como um motivador para realmente se dedicar ao novo esporte, exercício ou hobby. O importante aqui é obter o melhor equipamento quando você se profissionalizar e se tornar constante, não logo no início. Não seja uma daquelas pessoas que têm em casa uma quantidade de coisas e acessórios que usaram apenas uma vez no ano. Esses foram 10 exemplos de gastos, mas certamente existem muitos mais. O essencial é nos tornarmos consumidores conscientes e planejar nossos gastos de forma inteligente para evitar desperdícios e garantir que estamos investindo nosso dinheiro no que realmente importa. Deixe seu comentário abaixo. Qual desses gastos te afeta mais? Compartilhe sua experiência nos comentários. Antes de terminar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos.